Aconteceu tanta coisa hoje, nessa quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019, que eu tive que fazer uma escolha rápida, então a gente vai ter que falar. Eu vou mostrar pra você o áudio vazado pelo Valdir, o líder do PSL na Câmara, dizendo que vai implodir o Jair Bolsonaro com um áudio que ele tem que a gente não sabe o que é. Eu tive que fazer uma listinha rápida das coisas que aconteceram. Rapidamente, o Eduardo Bolsonaro perdeu, ele queria ser o líder do PSL na Câmara, perdeu e o Valdir continua sendo. A Joyce Hasselmann foi expulsa da liderança do governo e o novo líder do governo é um senador do PMDB, no caso agora MDB. Nisso tudo que aconteceu, vaza um áudio do Valdir, o líder do PSL na Câmara, dizendo que vai implodir Jair Bolsonaro. Eu vou abrir aspas para ele e já vou mostrar para você o áudio, e inclusive eu vou deixar o áudio completo, que tem 6 minutos. Isso é uma gravação numa reunião interna do PSL, dessa parte que não estava muito a favor de trocar a liderança na Câmara por Eduardo Bolsonaro. Então 6 minutos de gravação, é longa, é meio complicado de ouvir porque você não consegue identificar todas as vozes, você não sabe quem é todo mundo e é um pouco ruim de ouvir, mas é necessário. Então no final do vídeo, 6 minutos do áudio completo que vazou pra você ouvir. Abre aspas pra fala dele e aí você escuta na voz do cara falando, tá? Eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Não tem conversa. Eu implodo ele. Eu sou o cara mais fiel. Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo. Eu andei no sol em 246 cidades pra defender o nome desse vagabundo. E aí depois nós temos alguém que a gente não conseguiu identificar por enquanto, dizendo o seguinte: essa pessoa alerta o Valdir que tá ameaçando implodir o governo, implodir Jair Bolsonaro. Abre aspas. Cuidado com isso, Valdir. Nessa reunião que aconteceu no final da tarde no gabinete da liderança do PSL, foi gravado isso. Você consegue perceber a voz mais ou menos de quem tá gravando, porque é a voz que tá mais próxima ali do microfone, que fala às vezes. Recomendo de novo que você escute toda a gravação, como eu te falei, porque é muito interessante. A questão agora é que a gente fica esperando para saber que áudio é esse. É um momento que a gente tem que apoiar esse Valdir. Pior que o presidente vai gravar. O presidente vai gravar, foi gravado? Como é que o presidente foi gravado? Ele foi gravado? Foi gravado várias vezes. Já sabia pra você? Eu tenho gravado. Eu implodo ele. Eu posso eu já tenho essa gravação. imaginário dele. Cuidado nisso, pelo amor de Deus. Tem ninguém aqui não, tem ninguém aqui não. O presidente é tão em cal, que ele fazendo essas interrupções, está gravada a conversa dele. É bom demais. Está gravado, eu tenho gravado. E aí eu vou dizer o seguinte, Luiz, eu vou impedir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Como é que o presidente se presta para Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel esse vagabundo, cara. Eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo. Não, nós temos que chamar o presidente agora para conversa. Cara, olha, eu não vou mais. O presidente vai conversar agora e falar: presidente, o senhor foi em calma demais. Em janeiro eu saio. Em janeiro eu saio. Não, eu sou assim. Não, já foi combinado. Já foi combinado. Em janeiro eu saio. Rapaz, eu fui contra o meu colega. Aí nós escolhemos outro vídeo. É dignidade do cara. Em janeiro eu saio. Agora, se ele insistir com isso, eu vou impedir. Calma aqui. Marcelo, o que aconteceu? Fui lá 10 horas da manhã para resolver o assunto meu. Escuta aí. Esse que é o líder do PSL, inclusive a gente já sabia que isso ia acontecer, é aquilo que eu já falei em outros vídeos, essa junção de pessoas em torno de Jair Bolsonaro indo pro PSL, inclusive, só para aproveitar essa maré de Jair Bolsonaro. Não ia durar para sempre, essa crise dentro do governo ia acontecer de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde. Olha, eu vou dizer que eu acho um pouco estranho que demorou 10 meses para isso acontecer. Eu pensei que ia acontecer muito mais cedo. Nos bastidores, inclusive, se fala até
E aí eu não sei se eu acredito ou não, tá? Mas eu vou trazer a informação que é o que os comentaristas políticos estão falando, que é o que está acontecendo nos bastidores da política, que esses áudios que gravaram o presidente da República pode inclusive gerar um impeachment. A gente sabe que pode ter um exagero, pode ser só um blefe, uma jogada política desses que estão desagradados com essa atitude de Jair Bolsonaro, que inclusive eles vão repetindo várias vezes nesse áudio de 6 minutos, que eles são muito maltratados pelo presidente da República, que Jair Bolsonaro, assim, não é muito solícito com eles. O Jair Bolsonaro não fala muito, não aceita muito algumas coisas dele, só vão falar com eles, o Jair Bolsonaro só vai falar com eles quando ele precisa de alguma coisa, normalmente é para ferrar com alguém. Então, é isso que fica aparecendo ali no áudio. Se você, como eu disse, escuta o áudio completo que você vai saber disso que eu tô falando. Agora, nos bastidores já se comenta que esse vazamento pode se gerar um impeachment. Eu acredito que, na verdade, o conteúdo em si da gravação, que pelo que eu tô entendendo é uma gravação ilegal, parece que gravaram o presidente da República, não se sabe se é uma conversa de WhatsApp ou se foi gravado. Ali no áudio deixa aparecendo que foi gravado alguma coisa escondido, que ele tem essa gravação do presidente da República falando ou conversando com alguém. O que é um pouco estranho, porque também se fala muito em como Jair Bolsonaro é extremamente cuidadoso com isso, que não pode ter, ninguém entra com o telefone, por exemplo, para falar com ele. Então, se tem essa gravação, não sabe se foi um grampo, se grampearam o presidente, não sabe se vazou de alguma conversa ou se era uma conversa entre o Valdir e o presidente da República. Pode ser uma conversa entre os dois, que o Bolsonaro tenha falado alguma coisa e aí o Valdir só vai replicar aquilo que o Alexandre Frota, por exemplo, já vem fazendo. A gente não sabe. O que a gente pode fazer agora é apoiar, todo apoio ao Valdir, e que ele logo coloque esse áudio que ele tem no sol para que todo mundo possa ver e ouvir e apreciar isso tudo que está acontecendo. Apreciar com ironia, obviamente, eu tô falando porque o país não vai aguentar isso daqui por muito tempo. Eu falei lá no Twitter e vou repetir aqui. Já dá para usar a política como pauta pro Fofocalizando, o programa do SBT de fofoca de celebridades. Dá pra Sônia Abrão falar também na tarde, é sua. Dá pra usar agora nesse programa novo da Globo, que é Se Joga, se eu não me engano, que também ficam falando de fofoca, porque a política brasileira virou isso. A política brasileira virou essa várzea de fofoca, essa várzea já que o presidente gosta tanto de usar analogias com casamento, a política virou isso, a grande família, brigas que acaba chamando a atenção da vizinhança, e aí você tem que chamar a autoridade para parar a briga antes que vire um furdúncio e alguém se mate. É isso que virou a política, e parabéns para todo mundo que colocou essa gente lá. Tá? Você que se arrependeu, eu dou um desconto, porque errar é humano, todo mundo pode errar uma vez, então só você que já se arrependeu tá desculpado, tá? Agora o resto que continua defendendo isso aqui, não tem desculpa. O resto que continua passando pano pra essa porcaria que chegou lá, e chegou porque foram enganados, porque caíram no canto da sereia, aí não tem desculpa, tá? Porque vocês que caíram e continuam passando pano, olhando esse tipo de coisa, olhando essas briguinhas e mais, vendo como Jair Bolsonaro não consegue lidar nem com os próprios aliados, como Jair Bolsonaro trata mal a própria base dele, do PSL. Por isso era conhecido como deputado do baixo clero, por isso que ninguém dava atenção pra ele, e por isso que eu tive uma série de vídeos aqui dizendo que esse cara não poderia virar presidente da República, porque dentre todas as milhares de coisas que a gente poderia citar, de detalhes que são inapropriados para esse cara virar presidente da República, de por que ele não poderia, dentre todos, um que é um dos mais importantes: ele não tem jogo de cintura, ele não é político, ele não sabe fazer política, ele é um escroto que só pensa nele mesmo e na família dele.
aqui, ó, o líder do PSL na Câmara, o cara mais fiel a Jair Bolsonaro, tá, eu não posso usar palavrão, mas ele tá meio irritadinho com o presidente, pela falta de carinho, pela falta de atenção sobre como Jair Bolsonaro trata mal essa gente. Enfim, vou deixar o áudio agora com vocês. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho para receber a notificação, comentar alguma coisa sobre tudo isso. Aprecie esse áudio inteiro aí, tá bom? Ele começou a fazer a putaria toda, falando que todo mundo é corrupto. Tá começando a pensar todo mundo. Daí ele agora tem que tomar liderança do partido que ele só fala. Assim, se é jogo pesado, não é jogo. Se eu estivesse lá, eu não quero desrespeitar meus colegas, meus amigos, mas se eu estivesse lá, eu também assinaria. E foi por isso que eu não fui. E a partir do momento que a lista de lá cresce e os nomes do lado de cá não aparecem, mais bombados nós seremos. É a minha manifestação. Então, vamos lá. Eles me ligaram, passou o telefone, o presidente pediu para assinar, eu falei, não assino. Eu também. Eu sou homem de uma só palavra. Eu também. Não assino. Falei dessa maneira. Eu não fui por isso. Entendeu? Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Tem a linha do Francisquini ali, ok? Nós vamos expulsar, o presidente vai acreditar nisso, e aqueles que quiserem, nós vamos expulsando um por um do partido. Felipe, estou com você, ok? A situação é essa, vamos expulsar um por um. Não é, gente, ok? recado que a gente está passando. A gente foi tratado que nem cachorro desde o primeiro começo, desde que ele ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em porra nenhuma. A única reunião que a gente foi na do COAF, ele ainda... O partido explode bancada, fode todo mundo, expõe na rede social, daí a gente vai lá e dá liderança pra ele achar que tá tudo bem. Então, porra, o que ele tá oferecendo? Ele só liga na hora que ele precisa de favor pra fuder com alguém? Falar e trancar cá. E sem falar uma coisa, ó. Essa menina aqui. Para comissão. Pessoal, Essa menina aqui. Essa menina aqui. não, presta atenção. Essa tentativa do presidente Presta de impor o filho dele. Presta atenção. Exatamente. Trutz, Dan Silveira. Os meninos chegaram lá, o presidente assina, senão é meu inimigo. Quem que não vai assinar? Eu não fui por isso, porque eu sabia que seria assim. Eu e o Trutz. Luiz e Trutz. Olhou no nosso Não, o rosto. Daniel já estava na conta deles. 19. Eu já tava na conta. Então o que tem agora é 22. Eu falei, chama o Valdir pra conversar. O Daniel viu, pô. O que eu fui falar pra ele, quando ele me ligou, constrangendo o meu. Não, pior é isso não. Pior que o presidente foi gravado. O presidente foi gravado, é burro. Foi gravado? Como é que o presidente... Foi gravado. Ele foi gravado? Foi gravado várias vezes. Já tá aqui a gravação? Eu tenho essa gravação. Como é que... Eu incluo ele. O presidente... Eu posso eu já dar um tenho essa abraço gravação. imaginário dele. Cuidado nisso, pelo amor de Deus. Tem ninguém aqui não, tem ninguém aqui não. O presidente é tão em caos, tão em caos, que ele fazendo essas interrupções, está gravada a conversa dele. É bom demais. Está gravado, eu tenho gravado. E aí eu vou dizer o seguinte, Luiz, eu vou impedir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Como é que o presidente se presta ao papel desse? Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel esse vagabundo, cara. Eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo. Não, nós temos que chamar o presidente agora de conversa. Cara, olha, eu não vou mais O presidente vai conversar agora e falar, presidente, o senhor foi em caos demais. Em janeiro eu saio. Em janeiro eu saio. Não, eu sou assim. Não, já foi combinado, já foi combinado. Em janeiro eu saio. Rapaz, eu fui contra o meu colega, ele tava fazendo cagada. Ei, seu Deus, mas Aí nós escolhemos outro vídeo. Isso é a dignidade do Ok? cara. Em janeiro eu saio. Agora, se ele insistir por isso, eu vou impedir. Calma aqui. Marcelo, olha o que aconteceu. Fui lá 10 horas da manhã para resolver um assunto meu. Escuta aí. Escuta aí. Eu fui lá para resolver um assunto meu. Chegou lá o ministro Ramos. Falei pra você lá e tudo. Escuta. Da reunião. Irmão, você tem Eu prefiro viver num mundo cor-de-rosa. Desculpa, Como foi falado. Né? Irmão, olha só. Cabeça do doente, tem alguém com exaldino aí, Meu exaldino? irmão, eu estive lá para resolver um assunto meu. Aí de repente, o major, o general estava numa crise, eu senti a situação dele, ele ligou para Valdir na minha frente. E Valdir foi de ponta firme, segurou a onda, falou sobre você. Não, acho que você vai né? Muito lá. Falou, segurou a onda. Aí o major Ramos disse, o Valdir tem que sair de hoje para amanhã. O general Ramos falou que quando eu cheguei lá, fui eu e a Carla. Quando eu cheguei, eu fui falar. Olha Ele só, falou que você seria o líder. Aí eu não entendi nada. Eu corri de lá. Eu falei, não, o líder vai ser o Juliano Juliano. Lemos. Ele falou com o Bolsonaro, ele falou com o Bolsonaro que chamou ele aqui. Aí o Bolsonaro chamou ele aqui, eles já tinham conseguido os votos do outro lado e queria que eu conseguisse isso daqui.
Eu não posso fazer isso se eu não conversar com vocês, nem conversar com o Valdir, nem com o... Eu não faço isso. Jair me pedindo uma coisa é foda. Eu simplesmente pedi para cagar e sair. Pá, e não vou ter mais. Você tá entendendo? Eu não vou fazer isso, irmão. Não vou. Não vou. E ainda fiz mais um vídeo metendo o cacete para o advogado dele. Não faço isso. Eu tenho honra. Aí vai ser o líder. E o líder fica olhando para mim. O Bruno lá e pedir para assinar na frente. Eu não vou chamar o Bruno. Tu não vai conseguir não assinar, Nelson. Eu não consegui não assinar. A lista aqui, claro que eu vou assinar. Eu nunca fui tão assediado como agora, tá? Nunca o Palácio ligou tanto pra você. Nunca ligou tanto pra mim. Desde a minha posse. Olha, Flávio Bolsonaro. E você ficou importante da noite. Fiquei importante, né? Nada como um dia após o outro, né? O que vai acontecer? Lembra quando eu falei que já... Ô, Trudes, fala você, pô. Não, peraí, Luiz. Lembra quando eu falei terça-feira passada que era fazer divórcio consensual porque a implosão já tinha acontecido? E eu falei pra todo mundo, gente, eu sou uma opinião, os outros 52, pelo que eu vi, querem consenso. Eu falei, não existe consenso. Então hoje, eu estava correto sozinho contra todo mundo. Verdade. Eu sei o que acontece nos Mas bastidores. eu te acompanhei, pô. Vai implodir todo mundo. Vai. De qualquer maneira, por quê? Se pegar Birro, Bivar e Rueda, tem 2 a mais, manda 2 embora. Tem 3 a mais, manda 3 embora. Qual que é o problema disso tudo? Não é isso. Ontem a gente foi na casa do Rodrigo, tava o Mendonça, tava o Rodrigo Maia, ligando com a CM, comigo, com o Rueda. Eles estão loucos, esperando para fazer a fusão do Democratas com o PSL. Eu tô tentando segurar essa porra porque eu não quero que aconteça. Também. Se a bancada passar Eu um recado quero. que não tá com o partido, eles vão fazer a fusão e vão liberar todo mundo aqui sem levar fundo, sem levar porra nenhuma, e o Democrata vai ficar com o dinheiro de todos vocês aqui. Então não tem chance de dar certo o jogo do Palácio, porque eles não combinam o jogo com ninguém. Não tem chance. Sabe, é impossível. Você vai? Vocês querem ver o nosso partido que a gente construiu na mão de Democratas, CM Neto? Eu não. A gente vai ficar na mão deles? Quê? Vai ficar na mão dos democratas, a gente? Não, se a gente fizer isso, eu juro por Deus, eles estão querendo, o Rodrigo Maia entusiasmadíssimo, porque tem que juntar os dois fundos, fazer um partido com 100 deputados, pra ele tentar a reeleição dele. E a gente tá segurando isso porque a gente não quer, porque um dia a gente brincou com isso e ele foi levando a sério, a CM entrou na conversa, o Mendonça estava lá ontem, o Caiado já tá na conversa querendo acertar com o Valdir, e a gente tá segurando pelo grupo. Agora, se a amostra do grupo der qualquer piso ali, já vai, vamos fazer a fusão com o Democrata. Pra mim é bom para lá. Eu saio com 5, 4 deputados federal. Ô Felipe, Ah, eu mas tô você não acha, falando, você não acha que esse negócio de lista pra tirar o Valdir é só pra medir uma febre de quem Não, sairia? Não, eles querem tirar. pelo amor de Deus. De quem Quantas sairia? vezes você assinou? Quantas vezes você assinou? Tira o Valdir, Você assinou uma só? Ele apresenta, você é o presidente. Ele apresenta, você é o presidente. Vamos ter aqui. Não faça só uma lista, não. Faça só uma lista. Eu chamar o Bruno lá. Não tem problema. Eles apresentam, você apresenta. Eles Quantas vezes você assinou? Quantas vezes? Ele assinou a lista, a nossa lista. Assinou qual duas? A nossa e lá. De cada lado? duas, Não, as essa assinou só uma. Não, então tá beleza. Então tá só com uma por enquanto. É, Então nós temos o poder de... isso, Se vocês forem, nós jogamos a nossa. isso. E aí a expulsão, né? Aí conforme os nomes tiver, a gente vai colocando as expulsões. Se o PSL se fundiu com O o Democratas tem DEM, 3 ministérios, cara. E eles ainda vão rastreando todos nós que governo. É isso que não Mas vem cá, quem é que decide essa fusão? Não tá louco? Eu sou contra. Se o PSL se fundiu com o DEM, nós vamos apanhar muito. Não vai fundir, cara. Ei. É mesmo? Não vai fundir. Só que se o recado da bancada eles verem assim, 53 deputados. Deixa eu pegar mais uma lista lá e já colher a assinatura aqui. Ah, entendi. Olha quem vai assinar. Ó, tava ali, Jordi, É ruim pra todo mundo. Libera a janela, todo mundo vai por isso aí, mas vai pra lá. Agora tá ligando. Agora eu sou favor. Vamos agora. Vamos agora. Daniel, verdade, eu gosto do Jair, mas o Jair nunca ajudou a gente com porra nenhuma, meu irmão. Claro que eu sou. Nunca ajudou a gente com porra nenhuma. Caga na nossa cabeça. Calma que eu vou resolver. Cadê o Luiz? Ô Luiz, Pera aí. Eu também. Fala igual eu falei. Ô Luiz. Hã?